A editora Goya apresenta o audiolivro O Animal Social, de Elliot Aronson com Joshua Aronson. Tradução de Marcelo Borges. Narrado por Tiago Prade. Uma produção da Bookwire Brasil. Para Vera, é claro. Apresentação. Por Eduardo Moreira. Sou um curioso patológico. Um ser humano encantado pelas infinitas possibilidades que surgem quando abrimos as páginas de um livro e mergulhamos em um novo saber. De teorias que versam sobre a origem e o sentido da existência até contos ficcionais que dão vida a mundos e personagens extraordinários. Já explorei certamente ao longo de meus quase 50 anos algumas centenas de obras. Recentemente me fiz a seguinte provocação. Caso fosse obrigado, como que por um castigo dos deuses, a voltar no tempo e escolher entre todos os livros que já li, apenas um para manter como lido, renunciando a todos os outros, qual livro seria esse? O que poderia parecer uma pergunta tola e com pouco valor prático, acabou se transformando em um incrível exercício para perceber a importância que os livros tiveram na minha vida. Foi por meio de um deles, por exemplo, que conheci a história do encantador de cavalos Monty Roberts, um cowboy californiano que revolucionou o treinamento de cavalos em todo o mundo ao desenvolver uma técnica sem violência para treinar esses animais. Foi após lê-lo que viajei aos Estados Unidos para conhecer seu autor e me encantei com o seu método, aprendendo-o e passando a viajar os 4 cantos do Brasil para divulgá-lo. Trabalho que resultou numa comenda que recebi em 2012 da Rainha Elizabeth II, no Castelo de Windsor, na Inglaterra. A repercussão da comenda impulsionou o interesse pelos meus livros e palestras a ponto de, poucos anos depois, eu poder deixar o mercado financeiro em que trabalhava havia 2 décadas e abraçar a carreira que sempre havia sonhado trilhar. Não tenho dúvidas que minha vida seria hoje bem diferente caso esse livro estivesse entre os que eu deixasse de ler. Provavelmente nem sequer estaria casado. Pelo menos não com a esposa com quem sou, dado que fomos apresentados por um amigo em comum que a presenteou com um livro que escrevi sobre a experiência com Monty Roberts. O que significa que minha filha mais nova, Maria Eduarda, também não estaria hoje entre nós, correndo e dançando pela casa, alegrando nossos dias. Tudo por conta de somente um, dos livros que li. Da mesma forma, em maior ou menor intensidade, outros livros exerceram também grande influência em minha formação. Levaram-me a conhecer pessoas e lugares, me fizeram desenvolver gostos e crenças e foram, pouco a pouco, desenhando a pessoa e o personagem que me tornei. Não é exagero dizer, portanto, que sou, em boa parte, a soma dessas leituras. Voltando à provocação da qual não quero escapar, qual livro escolheria manter como lido se fosse castigado pelos deuses? Por mais estranho que possa parecer, a resposta me vem sem qualquer titubeio. Ficaria com o Animal Social. O motivo? Foi o livro que certamente mais contribuiu para a capacidade de leitura de mundo que hoje tenho, ensinando conceitos e oferecendo ferramentas, sem as quais tudo seria, para mim, muito mais difícil de compreender. Li o livro pela primeira vez há mais de 10 anos. Havia desenvolvido um grande interesse por etologia, área da biologia responsável por estudar o comportamento animal, altamente influenciada pela teoria da evolução. Em poucos meses devorei dezenas de livros sobre o assunto, entre os quais vários utilizados pelas universidades norte-americanas de maior renome. Eram livros enormes, alguns com quase 1000 páginas, e quase todos com uma linguagem acadêmica densa, contemplando não apenas conceitos de biologia, mas também de física, química e principalmente matemática. Em comum, todos traziam pelo menos um capítulo dedicado ao comportamento de um animal específico. Nós, os humanos. E foi explorando as temáticas desses capítulos que cheguei à psicologia social. Ao digitar o tema nos campos de buscas das livrarias online, deparei-me com um universo de centenas de possibilidades de leitura. Curiosamente, vários dos livros sugeridos tinham títulos e abordagens que se assemelhavam muito aos do segmento de autoajuda. Minha intenção, porém, era buscar uma abordagem mais acadêmica sobre o assunto. Foi quando li em algum lugar, falha minha memória onde, sobre o Animal Social, que ainda não havia sido traduzido no Brasil. Um livro, dizia a resenha, que continha uma abordagem científica profunda sobre a psicologia social ao mesmo tempo que cativava a atenção do leitor por meio de uma narrativa rica em estudos de caso, histórias e reflexões. Era exatamente o que eu estava buscando. Lembro-me como se fosse hoje do envolvimento que tive com o livro. Cada um dos capítulos me despertava uma enorme...
Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.